Salmo de número 129. Assentados como vocês estão, eu lhes convido a que me acompanhem na leitura do texto, que diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Eu convido você, uma vez mais, a fechar os olhos e a falar com Deus, esperançoso de que Deus possa, nessa noite, se compadecer de nós e falar a nós por meio da sua preciosa palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao 10º Salmo de Ascensão, também conhecido Salmo de Romagem, ou Salmos dos Degraus. Nós chegamos àquilo que alguns estudiosos denominam de o primeiro salmo da 4ª trilogia dos 15 salmos que foram catalogados, selecionados, para que servissem e fossem utilizados pelos nossos irmãos que rumavam para Jerusalém, pelo menos durante 3 festas importantes que aconteciam em Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa dos Tabernáculos e a festa do Pentecostes. Esses irmãos aguardavam este momento. Era um momento muito precioso, irmãos. Um momento muito desejado, porque em Jerusalém estava o templo, que representava a presença de Deus. Ali estava também o trono do rei, que representava o governo de Deus, aquela nação e aquele povo que fora redimido pelo Senhor, os descendentes de Abraão, que Deus fez um povo para proclamar, para servi-lo e para enaltecê-lo na história. Então esses irmãos, quando se dirigiam, subiam em direção a Jerusalém e iam cantando estes hinos. Alguns hinos que retratavam o sofrimento do povo. O sofrimento do povo, as tristezas, as angústias, as opressões, as afrontas, as hostilidades. Alguns cânticos também revelavam a confiança do povo, a manifestação de Deus sobre a vida do povo, o renovo de Deus sobre o povo. Então, esses cânticos, eram cantarolados durante essas peregrinações destes nossos irmãos. Quanto a este salmo, nós não sabemos de quem é a sua autoria, e nem sabemos também quando precisamente ele foi escrito. Sabemos de uma coisa: ele é palavra de Deus. Foi palavra de Deus para os nossos irmãos, é palavra de Deus e há de ser palavra de Deus. Palavra imutável, fiel, por meio da qual Deus fala às gerações, revela o seu plano e alenta o coração do seu povo. Embora nós não saibamos o tempo em que ele foi escrito, mas é provável que ele tenha sido escrito depois do regresso do exílio babilônico. É bem provável que ele tenha sido escrito pós-exílico babilônico, esse salmo. E este salmo, uma peculiaridade que eu vejo neste salmo, é que o salmista, por certo, era um homem maduro, um homem experiente, um homem que já tinha uma certa idade. Porque você vai perceber que ele conhecia muito bem a história do seu povo. Ele sabia sobre os percalços que o seu povo, que os seus irmãos haviam enfrentado. Ele conhecia muito bem a história de Deus com o seu povo e a vitória dada a Deus ao seu povo em momentos difíceis, em momentos
angustiosos, como nós podemos perceber neste salmo. As angústias provocadas e que foram geradas a estes nossos irmãos, ao povo de Deus, é bem provável que ele esteja pensando em alguns períodos específicos. Aqui ele não detalha isso, nós não temos essa informação, mas o modo como ele coloca no plural e trazendo essa ideia de tempo desde a minha mocidade, é bem provável que ele esteja fazendo uma menção das angústias, dos momentos turbulentos em que eles enfrentaram por parte dos seus inimigos desde o Egito. Então você, conhecendo a história do povo de Deus no Egito, você sabe como foi difícil para os nossos irmãos ali, como eles foram afrontados, como eles foram humilhados, como eles gemeram durante o tempo da escravidão no Egito. Mas assim também que eles entraram na terra prometida, os povos vizinhos, medianitas, moabitas, filisteus, de quando em quando também atacavam Israel e eles gemiam e eles enfrentavam essas angústias. Os assírios também fizeram isso e outros povos, culminando, portanto, olhando para este período, do tempo em que eles ficaram no Egito, até este período, bem provavelmente, este período em que eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Então, é bem provável que eles estejam pensando, o que ele estivesse pensando, nestas situações, nesses períodos, nestes inimigos e nesses momentos angustiosos. É interessante ainda notar que no Salmo, uma pessoa representa Israel. Você percebe que ele fala no singular, mas representando todo o povo da aliança. Muitas vezes me angustiaram. E aí ele convoca Israel para confirmar essa experiência. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. E Israel, então, responde a um coro, a um só coro, a uma só voz, dizendo essa mesma verdade: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Então o salmista, ele é esse agente, este servo de Deus, que fala em nome dos seus irmãos, não pensando na sua angústia de modo pessoal, mas na angústia coletiva, enfrentada pelo povo do Senhor nosso Deus. Então, dito isto, eu quero que você considere comigo algumas coisas, porque nós vamos falar da vitória do peregrino, e nós vamos falar que ele fez uma visita ao passado, nós vamos falar de uma oração imprecatória. Então, antes de avançar, eu quero que você considere comigo o seguinte: falar de superações do presente é algo maravilhoso. Quando você, dentro de um contexto turbulento, e você consegue superar aquele momento presente, aquele momento existencial, aquela situação difícil, é um negócio maravilhoso. Às vezes também uma coisa maravilhosa é fazer projeções otimistas sobre o futuro. Isso é animador. Isso é animador. Quando você começa a pensar, como você começa a planejar, você começa a idealizar e elaborar alvos e planos, isso é animador, isso é necessário. Agora, preste atenção. Preste atenção. Rememorar sobre coisas que aconteceram no passado nem sempre é confortante. Às vezes, falar de coisas que ocorreram no passado é extremamente difícil. Fazer um exercício quanto a um passado de sofrimento, de angústia, de tristeza, de situações embaraçosas e difíceis, é algo extremamente penoso, irmãos. E dependendo da situação, revisitar ou visitar o passado pode adoecer muitas pessoas. Porque o passado é só para ser visitado e extrair lições daquilo que aconteceu. Nós não devemos e não podemos morar no passado, porque o passado pode ser uma grande armadilha. Mas quando se faz essa leitura, quando se rememora essas coisas, tendo experimentado a cura, a intervenção daquilo que Deus fez na história e na nossa alma, nós não ficamos presos a ele. Nós o usamos para que ele sirva de mecanismo, de instrumento para encorajar outras pessoas, mediante a confiança em Deus, na intervenção de Deus na história. E nesse caso, este homem faz uma viagem ao passado, chama os seus irmãos para que façam essa viagem, canta essas verdades.
mas ao fazê-lo, ele mostra a guinada que teve na história, a intervenção que Deus efetuou, como que Deus mudou a sua história, e, portanto, isso é animador. Isso traz esperança, isso trazia esperança para o povo de Deus, porque o povo de Deus que estava cantando essa verdade era o povo que estava sujeito a enfrentar situações angustiosas ainda. Então é uma verdade que fala do passado, que fala de uma ação de Deus no passado, de uma situação na qual o povo se encontrava, e que agora a geração do presente seria estimulada a continuar confiando em Deus, a continuar olhando para a história, para os dias, para as situações, crendo que a qualquer momento o Senhor da história poderia agir novamente. E é assim que tem sido. Essas verdades, portanto, não servem apenas para informar o nosso intelecto, é para demonstrar e renovar nossa esperança e confiança no Senhor, nosso Deus, quanto ao futuro. Quanto ao futuro. É um salmo, portanto, extremamente alentador, extremamente alentador. Eu quero, então, que você, com a sua Bíblia aberta, me acompanhe, então, trabalhando as duas partes desse salmo, o passado visitado, a oração imprecatória. E eu certamente vou gastar mais tempo neste primeiro ponto, um pouco menos de tempo no segundo, e depois nós vamos para a conclusão, tirando e extraindo algumas aplicações, não que não traremos algumas ao longo da exposição. O passado visitado, versículo 1 ao versículo de número 4, aqui do texto que nós temos. Veja só que o servo de Deus diz assim: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sob o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Veja só que este salmo, o servo de Deus faz essa visita ao passado, mas a sua memória não sente dor. Ele não sente dor. Ele não entra no desespero ao rememorar aquilo que foi vivenciado. Porque quando ele canta essa verdade, quando ele conta essa verdade, quando ele recita essa verdade e chama os seus irmãos para recitarem juntamente com ele essa verdade, o que está acontecendo é que aparece diante dele, que está pintado diante dos seus irmãos, um quadro de um peregrino que sobreviveu a tudo isso. E sobreviveu porque foi um homem que experimentou a ação de Deus, foi um povo que experimentou a ação de Deus, portanto, é um quadro que mostra esses traços difíceis, mas que mostra um homem que é vencedor, vitorioso, um homem que venceu. E nessa angústia do povo de Deus que foi experimentada, você vai notar que são angústias no plural, que foram experimentadas, promovidas por gente. Não foi a criação de Deus, não foi as coisas que Deus criou que se revoltaram contra o povo de Deus em determinado momento, foi gente. Gente que convivia, gente que oprimia o povo de Deus e que num determinado momento gera esta aflição, esse sofrimento no povo de Deus. Agora, este homem de Deus, juntamente com seus irmãos, ao falar dessas verdades, as suas memórias são memórias de um homem vencedor, de um povo vencedor, de alguém que tem cicatrizes, é verdade, tem cicatrizes, porém, são memórias curadas. Não são memórias adoecidas, memórias aprisionadas por conta daquilo que aconteceu. Não são. Não são. Eu penso que isso é muito importante porque as nossas memórias, às vezes, as nossas emoções ficam adoecidas quando a gente lembra de um passado que foi difícil. Muitas pessoas ficam encurvadas, abatidas, sem ânimo, quando tem que pensar, quando são obrigadas a rememorar aquilo que aconteceu. Este homem não sente dor com isso. Porque aconteceu uma coisa muito importante. Agora, eu queria que você prestasse atenção, especialmente os nossos filhos, essa nova geração, a que você entendesse uma coisa: ninguém
Preste atenção nisso. Ninguém passa pelo mundo sem carregar alguma cicatriz, sem que enfrenta ou sem que tenha alguma ferida que precisa ser curada. Ninguém passa por esse mundo caído, ninguém chega aqui e sai desse mundo sem que tenha alguma cicatriz. Algumas pessoas têm muitas, outras têm menos, mas todos hão de ter algum tipo de cicatriz, todos hão de ter algum tipo de sofrimento, alguns mais leves, é verdade, mas todos hão de enfrentar sofrimento nessa vida. E às vezes podem ser muitos para alguns de nós. E é pensando nisso que eu queria que você olhasse comigo nesse primeiro ponto, duas grandes lições nesse texto. O primeiro é o registro do sofrimento. O registro do sofrimento. Duas vezes, notem que o salmista, por duas vezes o salmista repete essas expressões. Me angustiaram. Desde a minha mocidade, ele repete no primeiro momento, convoca Israel a repetir, a confirmar o que ele está dizendo. Israel assim o faz. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma menção do número da angústia. Para mostrar que foi mais de uma vez, que foi mais de um evento, que não foi uma situação única. Que não foi uma situação única. Ao fazer menção desde a minha mocidade, nós temos o início da angústia, talvez fazendo menção do surgimento do povo de Deus enquanto nação, que agora estava rumando para a terra prometida. Então, para mostrar o seguinte, desde o início, desde que Deus nos formou enquanto nação, nós temos enfrentado essas situações. E qual é a intenção do salmista ao repetir essas expressões? Em primeiro lugar, a intenção é mostrar a intensidade do sofrimento. É sofrimento intenso. É muito sofrimento. Em segundo lugar, a intenção é mostrar o volume do sofrimento. Como se não bastasse a intensidade do sofrimento, é mostrar também o volume do sofrimento. E para fazer isso, ele usa duas grandes figuras para mostrar como o sofrimento provocado pelo inimigo foi cruel, foi difícil. Como que ele usa essas figuras para mostrar que as marcas não são só na alma, são marcas no corpo. A primeira figura que ele utiliza, que nós temos aí no versículo de número 3, é a figura da terra sendo arada. Quando ele diz assim, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Veja que a figura que é utilizada aqui é uma figura chocante. Era uma figura conhecida por aquele público que lidava com a questão da produção rural, de plantações. Talvez para alguns de nós, pessoas urbanas, nossos filhos, aqui o digam, não sabem, não percebem o que ele está falando. Mas é de um instrumento, eu pude presenciar, obviamente que com um instrumento mais sofisticado, no meu tempo, na minha infância, quando eu via meu pai, meu tio, eles arando a terra, quando os bois puxavam aquele instrumento, ou às vezes um cavalo, ia então abrindo a terra para que nós pudéssemos preparar o solo para semear a semente. Aqui ele diz e traz essa figura para falar do corpo, de como que eles se sentiram maltratados, subjugados pelos seus inimigos de modo cruel, E aí ele usa a segunda figura, que é a figura do boi sendo subjugado. No versículo de número 4 ele diz assim, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ao usar a expressão cortou as cordas dos ímpios, ele está voltando, fazendo essa conexão com a primeira figura da terra sendo arada, sendo preparada, sendo rasgada por este instrumento, e agora ele mostra que essa experiência, essas angústias, é como semelhante a um boi que estava sendo subjugado e conduzido ao trabalho forçado, ao trabalho penoso. Amarrado, escravizado, conduzido por pessoas ímpias. Essa figura, portanto, da terra sendo arada e do boi sendo subjugado. O boi preso a cordas, cerceado, digamos assim, da sua liberdade. Duas lições nós aprendemos com essas figuras, portanto.
Primeiro, o sofrimento aqui atingiu a alma. O que essas pessoas, o que esses inimigos fizeram com os nossos irmãos, atingiu a alma. Muitas vezes me angustiaram. Muitas vezes, não foram poucas vezes, não foram algumas vezes, foram muitas vezes. Então, esse sofrimento atingiu a alma. Em segundo lugar, o sofrimento aqui atingiu o corpo. Quando ele usa essa figura, ele está usando para dizer que não só a alma, que não só o aspecto interior do homem, mas o aspecto exterior do corpo, do músculo, da carne, da pele, dos ossos, sentiram também com esta opressão, com aquilo que os inimigos fizeram com os nossos irmãos. Ele está revisitando o passado e registrando este sofrimento, cantando sobre aquilo que eles passaram e experimentaram. Eles têm a consciência, mas ao fazê-lo, eles não sentem dor por conta daquilo que aconteceu. E tudo que eu vejo aqui, irmãos, ainda aqui nessa figura, ou nessas figuras que foram experimentadas, que foram experiências históricas vividas pelos nossos irmãos, tudo que vejo aqui me faz recordar do sofrimento enfrentado pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, porque o nosso amado Salvador Jesus Cristo, tendo se feito carne, o Filho de Deus tendo se feito carne, ele sofreu na alma e no corpo, ele sofreu o tormento do inferno no corpo e na alma. Os nossos irmãos enfrentaram esse tormento, mas o nosso Salvador, mais tarde, tendo ele se feito um de nós, ele enfrentou coisas piores do que aquela que os nossos irmãos enfrentaram. E ele o fez para livrar-nos da perdição eterna. Ele o fez e passou por tudo isso para livrar-nos da angústia do inferno. Aos lombos do nosso amado Salvador, ele sim, ele foi cortado, ele foi vilipendiado, ele foi chicoteado, abriram vergões em suas costas, e eles fizeram, porque este era o meio que Deus havia escolhido para redimir-nos, e não deixar com que enfrentássemos a angústia do inferno. Então, olhar para este cenário me faz pensar no meu Salvador, me faz pensar no nosso Redentor, que se entregou por amor de nós. Mas o segundo registro, nós vemos o registro do sofrimento, o segundo registro é o registro da libertação. Versículo 2 e versículo 4. Vejam, irmãos, vejam que preciosidade dentro deste revisitar ao passado, aparece um todavia. Ah, que todavia. Que maravilha, que delícia. No meio dessa narrativa em que ele vai falando, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia, pausa, interrupção. E isso acontece para mostrar que houve uma intervenção, uma ação de Deus, para colocar ponto final naquilo que os inimigos do povo de Deus estavam realizando todavia. É um registro, portanto, para mostrar a libertação que foi efetuada. E aqui a gente precisa pensar e aprender. Por que eles não prevaleceram contra o povo de Deus? Seria porque o salmista, ele era um homem habilidoso para contornar aquela situação? Seria por isso? Seria porque o salmista era um homem extremamente estrategista e, portanto, ele conseguiu livrar-se e livrar o seu povo daquela situação? Não! Tem um todavia. Mas o todavia é para fazer a conexão com a pessoa que é feito menção no versículo 4. Mas o Senhor é justo. Mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. E aqui, irmãos, nós temos a chave para entender esse registro da libertação. A interpretação do que aconteceu faz essa conexão com esse todavia e com a pessoa que está no versículo 4. Mas o Senhor é justo. Não prevaleceram contra nós. Todavia, não prevaleceram contra nós.
por conta de quem é Deus e por conta do comprometimento de Deus com o seu povo. Eles não prevaleceram por conta do Senhor. Por conta do Senhor. Eu quero que você vá comigo ao livro do profeta Isaías, no capítulo de número 33, versículo de número 22. Você vai perceber de como que esse conceito justo liga a ideia de Deus como juiz, que se conecta também com a questão da justiça, mas, sobretudo, com esse aspecto da salvação. Com esse aspecto da salvação. Capítulo 33, versículo 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Ele nos salvará, diz a palavra de Deus. Se você ler o texto do Salmo de número 68, versículo 5, você vai perceber dentro desse contexto como que Deus, o justo juiz, ele é aquele que defende o fraco. E dentro de um contexto, irmãos, de um contexto pactual, mais adiante eu quero destacar isso, mas eu queria que você observasse essa linguagem pactual, para que você entendesse o porquê o todavia aparece ali, não prevaleceram contra nós, mas o Senhor é justo, para você perceber que isso não é uma mera informação, isso é uma conexão com a estrutura, com o todo daquilo que Deus firmou com o seu povo, que tem a ver com a aliança. Olha o Salmo de número 68, versículo de número 5, quando ele diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ele usa, portanto, essa linguagem para mostrar como que Deus age em relação àqueles que são fracos, aqueles que não têm em si mesmo condição de sair de determinadas situações. Não tem condição de arrebentar as amarras, as cordas. E esse Deus, então, é o Deus quem cuida do fraco, quem ampara o necessitado, quem sai em diligência com a sua ação poderosa em favor daqueles a quem Ele ama. A quem Ele ama. Mais um texto para você perceber. Vá desta feita lá no Salmo de número 7, versículo 11. Quando então o texto diz sobre o nosso Deus, diz assim: Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Deus que se sente indignação todos os dias. Olha o Salmo de número 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Por que não prevaleceram? Por que não prevaleceram? Porque o Senhor é justo. Não é que o Senhor foi justo. Não é que o Senhor será justo. O Senhor é justo. E com essa expressão, ele está destacando aqui o Senhor é justo. 3 coisas. Primeiro, o seu caráter. Ele está destacando o caráter de Deus. Segundo, ele está destacando a justiça de Deus. Deus é um Deus que vela por um padrão de justiça. Deixa eu te dizer uma coisa que às vezes causa arrepio em nós. Às vezes nós vemos algumas pautas na sociedade, na política, que às vezes por conta do alinhamento que nós temos, nós deixamos de reconhecer que algumas pautas são bíblicas. Porque tem a ver com justiça. Quando você vê certas pessoas na sociedade contemporânea sendo humilhadas, sendo privadas de determinados direitos que são legítimos, que deveriam ser conferidos e dados às pessoas, nós às vezes reagimos por conta de alinhamento político. Nos esquecemos que o padrão de justiça e que Deus está comprometido com ele porque ele é justo, tem origem em Deus. Se nós compreendermos isso, nós criamos inclusive uma condição de dialogar com as pessoas na sociedade, para que elas possam pensar num padrão de justiça mais elevado do que aqueles que nós militamos e buscamos e desejamos que eles sejam cumpridos. Pense nisso. Agora, mais do que isso,
o conceito Deus é justo destaca a sua aliança. Deus fez um pacto, e agora que ele vê o seu povo fraco diante da situação, ele não pode deixar de agir para livrar o seu povo, irmãos. Ele firmou um pacto com esse povo, muito embora esse povo não tenha condição de cumprir com todas as prerrogativas, com todas as cláusulas do pacto, Deus não deixa de acudir, faz parte da natureza de Deus, faz parte como Deus lida com a justiça, e, portanto, isso ele o faz por conta da aliança que ele fez com o seu povo. Então, quando Deus olhava para aquelas crueldades, para aquelas manifestações ímpias, pecaminosas, cruéis que eram realizadas contra o seu povo, Deus agia para defender o seu povo, para livrar o seu povo. É o forte protegendo o fraco. Escute o que João Calvino diz sobre isso. Ele diz o seguinte, olha, o bem-estar da igreja está inseparavelmente conectado com a justiça de Deus. O bem-estar da igreja, disse João Calvino, está inseparavelmente conectado com a justiça de Deus. E sabe o que isso me lembra? Me lembra da parábola contada pelo Senhor Jesus sobre oração perseverante em Lucas 18. Quando ele diz que uma mulher residente de uma cidade onde habitava também um juiz, e ela ia para aquele juiz e dizia, julga a minha causa contra o meu adversário. A linguagem para falar da viúva é para mostrar a sua fragilidade. Para mostrar que se alguém mais forte, alguém que tinha as prerrogativas, não saísse a seu favor, ela não teria condição, ela não iria resolver aquela questão contra o seu adversário. De repente, o Senhor Jesus, na parábola, faz uma guinada e diz assim, porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Percebe o conceito de justiça? Percebe como o Senhor Jesus faz o contraste de um homem ímpio, que não temia a Deus, mas por conta da insistência de uma mulher, que insistentemente julga a minha causa contra o meu adversário, e de repente, o Senhor Jesus contrapõe aquela situação e fala, se este homem é mau, velou pelo cumprimento da justiça por conta dessa mulher que implorou insistentemente, vocês acham que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? É certo que sim, embora pareça demorado. Então, veja só, esses conceitos, portanto, dentro da estrutura do Salmo, é um conceito pactual. É um conceito para mostrar que Deus não deixa o seu povo à mercê da sua própria sorte, embora o seu povo passe e enfrenta situações angustiosas, difíceis. Entretanto, esse povo de Deus não ficará sofrendo toda a vida. No momento, Deus vai agir, Deus fará justiça, Deus trará salvação ao seu povo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Negativamente, nós vemos no versículo de número 4, aqueles que escravizavam o povo de Deus foram derrotados. Deus cortou as cordas, Deus quebrou as amarras que aprisionavam o seu povo positivamente. Aqueles que eram escravizados foram libertos. Deus libertou o seu povo do jugo. E aqui nós percebemos que Deus, 3 maneiras que Deus dá um basta à angústia gerada pelos ímpios ao seu povo. A primeira, como é que Deus dá um basta? É quando Deus transforma o agente causador da angústia. Às vezes, você convive com uma pessoa e aquela pessoa é um verdugo na sua alma. Ela causa sofrimento em você. Nossos irmãos estavam enfrentando isso. Aquela pessoa te humilha. Aquela pessoa não tem o temor de Deus. Ela te persegue. Às vezes é um chefe. Às vezes é um vizinho. Às vezes é até parente. Então, como é que Deus dá um basta a esse agente que impinge sobre você angústia, dor, quando Deus transforma esse agente? Às vezes Deus muda o coração dessa pessoa, Deus transforma essa pessoa, Deus quebra essa pessoa. Deus fez isso com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Num determinado momento, Deus o transformou e fez dele um agente propagador das boas novas depois da transformação.
Mas, em segundo lugar, quando Deus dá um basta àqueles que provocam angústia em nós, quando Deus elimina o agente causador, às vezes Deus não transforma, às vezes Deus mata aqueles que perseguem o povo de Deus. Ao faraó, Deus manifestou diversas vezes para que ele pudesse libertar o povo, ele não libertou. E a última praga, Deus então disse, e assim o fez, exterminou os primogênitos dos egípcios. Deus matou gente que perseguiu o povo de Deus, e Deus, de quando em quando, continua matando aqueles que perseguem o povo de Deus. Então, ora Deus transforma, ora Deus elimina do caminho. Mas a terceira coisa, quando que Deus dá um basta? É quando Deus nos tira das lentes do radar do agente causador de angústia. Às vezes Deus nos tira daquele lugar. Às vezes Deus nos tira daquele contexto opressor e nos leva para outro lugar. Ele o fez assim com Israel no Egito. Às vezes você está numa situação, no convívio com pessoas, e aquilo tem sido extremamente desconfortável. Deus pode fazer essas três coisas. Deus pode transformar, Deus pode eliminar o agente que causa sofrimento em você, e Deus pode tirar você daquele contexto e levar você para uma outra situação, para os novos patamares. Antes, um povo escravizado. Agora, um povo liberto. Um povo liberto. Um povo que tem cicatriz, irmãos. Um povo que teve feridas, mas agora essas feridas foram curadas. Esse povo tem cicatriz. Mas quando este povo olha para a cicatriz, esse povo não sente dor. Esse povo não fica murmurando. Esse povo não fica, sabe por quê? Porque sabe que Deus transformou aquela condição e transformou a situação na qual aquele povo se encontrava. Então, visitando o passado visitado, tem esses aspectos, o registro do sofrimento e o registro da libertação. E aí nós chegamos à oração imprecatória. Quando nós vemos no versículo 5, 6, 7 e 8, que diz assim: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que secam antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Uma oração aqui imprecatória. E essa não é a primeira no livro dos Salmos, sobretudo. Há muitas orações. Há momentos que você vê o povo de Deus pedindo para que a cabeça dos inimigos fossem esmagadas. Há momentos que você vê, como no Salmo 3, como que numa linguagem seguinte, Deus dá um soco no queixo desses nossos inimigos, detona-os. A gente vê isso o tempo todo. Agora, quando o povo de Deus, o povo da aliança, fazia esse tipo de oração, era uma oração pedindo para que a estratégia, as ações, a postura, o modo como os inimigos do povo de Deus estavam agindo, esses inimigos fossem fracassados, fossem derrotados pelo Senhor. O povo de Deus não ia colocar mãos em armas para vencer. A arma que estava sendo usada era a oração. Deus, faz alguma coisa. Deus, detona com eles. Agora, o que a gente precisa entender sobre a oração imprecatória, que esse tipo de oração não é uma demonstração da vingança humana. Não é o ser humano querendo vingar-se em razão daquilo que o outro fez. É pedindo a Deus, aquele a quem pertence a vingança, para que haja. Por que isso? Porque este povo, geralmente nesse contexto que eles estavam enfrentando e sofrendo, eles tinham uma preocupação, um zelo com o nome de Deus e um zelo com o bem-estar do povo de Deus. Com o povo que aguardava a vinda do Messias. E, portanto, essas pessoas hostis eram pessoas que não temiam a Deus, eram pessoas que odiavam a Deus, e odiando a Deus, odiavam o povo de Deus. Então, esse tipo de oração acontece dentro de um corredor histórico que demonstra, portanto, o zelo com o nome de Deus, zelo para com a verdade de Deus. E nesse contexto era como se, Deus, se o Senhor não agir, se o Senhor não pegar essa turma, essas pessoas podem frustrar os planos do Senhor. Então, Senhor, haja. Opere, detone com eles. Já que eles odeiam o Senhor, eles não amam o Senhor, eles não dão atenção à palavra do Senhor e perseguem o povo do Senhor, Deus fulmine com eles, elimina-os.
O salmista aqui pede, então, para que os promovedores da angústia sejam repelidos, sejam removidos, sejam banidos e enfrentem o vexame e a vergonha. O salmista pede para que os promovedores de angústias sejam eliminados. Ele pede ainda para que os promovedores de angústias sejam eliminados cedo, como a erva, que não deem nem flores, nem floresçam. Que sejam como a erva que é plantada sob a laje, que não tem raiz, que cedo sejam mortos. Que eles não tenham vida para tripudiar sobre nós. E por que isso, irmãos? Veja que a causa não era pessoal. A causa é maior do que a questão da pessoa. A causa é Sião. Todos os que aborrecem Sião. E esse é um conceito que eu gostaria muito de buscar alguns textos, mas vocês já ouviram nessas exposições dos Salmos sobre a importância de Sião, o que isso representava para o povo de Deus e para Deus. Então note que não tem a ver com vingança, que não tem a ver com retaliação humana, com esse coração ressentido. Não, é Deus e o povo de Deus que está em jogo. A oração imprecatória, entretanto, dentro da nova dispensação, no meu modo de ver, por conta do ensino do Senhor Jesus Cristo, não é um estímulo para procedermos assim. Era feito assim dentro desse contexto de um povo que aguardava a vinda do Messias, em que os inimigos conspiravam, em que o diabo estava agindo para tentar minar o plano de Deus. Mas quando o Messias realmente veio, eu não vejo, à luz da Bíblia e do Novo Testamento, como sendo um padrão. Eu não vejo que essa oração está sendo padronizada para que o povo de Deus, na nova dispensação, nesse novo momento, ore assim pelos inimigos. E a minha razão, eu tenho algumas, mas eu quero referendá-la apenas com o ensino do Senhor Jesus Cristo, com o seu ensino no Sermão da Montanha de Mateus, capítulo de número 5, versículo 43 a 48. Capítulo 5 de Mateus, versículo 43 a 48. Dentro do contexto em que o Senhor Jesus vai ensinar as suas palavras aos súditos do reino. Há uma mensagem que é contra a cultura. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, vir chuva sobre os justos e injustos. Como que a igreja deve proceder hoje? Deve proceder de acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo, orando por aqueles que nos perseguem, intercedendo por eles que são inimigos. Amai os vossos inimigos, parece paradoxal, contraditório. E por que isso? Porque o Senhor Jesus Cristo diz que procedendo assim, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos assemelhamos ao Pai Celestial, que faz nascer o seu sol sobre os ímpios e sobre os justos, sobre os bons e sobre os maus. O que eu quero dizer é que se a igreja, num determinado momento, resolve orar, a oração, fazer uma oração imprecatória por conta do zelo com o nome de Deus, com a igreja de Deus que é perseguida, não há erro. O que eu quero que você entenda é o seguinte: não está sendo padronizado para que você é um padrão de oração. Porque o Senhor Jesus Cristo vem e diz como proceder agora em relação a essas situações. Então uma coisa não anula a outra. Uma não deve servir de padrão, embora possa ser feito, não é antibíblica. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos chama é dar um passo além. É respirar fundo e orar por aqueles que nos perseguem, que são maus contra nós. E aí, essas pessoas, você percebe que no Salmo, a bênção não e a bênção sim. Eles dizem, e também os que passam não digam ou não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Que eles não sejam abençoados, aquelas pessoas que provocaram essas angústias. Mas, ao mesmo tempo,
Parece paradoxal, ele diz, nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Porque a igreja, o povo de Deus, é o povo que carrega no seu alforje a mensagem da graça. O povo de Deus, ele pode agir dentro dessa dimensão, advertindo aqueles que, se eles se mantêm assim, arredios, se eles se mantêm hostios ao povo de Deus e ao Senhor Deus, a bênção não vem sobre eles. Mas quando o povo de Deus avança na pregação do Evangelho, também essa proclamação é a prerrogativa da igreja de abençoar o povo com a mensagem do Evangelho. Então nós vemos neste salmo a vitória do peregrino, quando ele então, o passado é visitado, e quando então tem essa demonstração da oração imprecatória. E eu avanço aqui com você, dizendo o seguinte: a igreja tem sido perseguida desde que ela foi revestida com o Espírito Santo no Pentecostes. É fato. Ela foi perseguida pelas autoridades religiosas, ela foi perseguida no seu nascedouro pelas autoridades políticas, ela tem sido perseguida aos longos dos séculos, ela tem sido perseguida. Entretanto, essa igreja que enfrenta perseguição, que enfrentou perseguição, que enfrenta, que enfrentará perseguição, ela será poupada. Deus a visita, Deus a livra, Deus a protege no curso da história, porque Deus fez uma aliança com este povo. Feridas são abertas, é verdade, mas a graça de Deus cicatriza essas feridas. E o povo de Deus então tem condição de avançar por conta da compreensão daquilo que o Senhor Jesus fez. Ele foi ferido, ele tem cicatriz, ele está exaltado à destra do Pai, mas ele tem cicatriz daquilo que sofreu. E tendo ele sofrido o que nós deveríamos sofrer, ele nos estimula, portanto, a perceber a dimensão da vitória assegurada à igreja na cruz do Calvário. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem sabe você veio aqui nessa noite, quem sabe você me escuta nessa noite, e você tem feridas. E você tem feridas na alma. Feridas que você nunca contou para ninguém, mas tem doído muito. Por conta de coisas que aconteceram, de coisas que têm acontecido. Feridas que foram abertas pela vida. A vida talvez tenha sido dura com você. Talvez as situações que têm acontecido tenham aberto essas feridas na sua alma, no seu coração, e tem machucado você muito. Mas talvez você veio aqui e as feridas que você tem foram geradas pelo pecado, pelas escolhas que você fez, pelas decisões equivocadas que você tomou, pelos rumos para os quais você foi sem atentar para a palavra de Deus. E hoje você tem feridas no seu coração, feridas na sua alma que precisam ser curadas. Quem sabe você veio e me escuta nessa noite e as feridas foram geradas por pessoas que você acreditou, pessoa que você depositou as suas fichas, e de repente elas abriram feridas fundas na sua alma. Eu quero te encorajar nessa noite e dizer o seguinte: o que aconteceu com Israel também pode acontecer com você. As feridas podem ser curadas. Deus curou as feridas de Israel, Deus libertou Israel das angústias. Deus pode fazer o mesmo com você nessa noite. Deus curando você, cicatrizes ficam, mas são cicatrizes que você não sente mais dor, não sentem mais raiva daquilo que aconteceu. São cicatrizes que vão estar aí com você, mas você não vai mais ter medo do passado, você não vai estar mais aprisionado pelo passado. São cicatrizes que estarão com você, mas você não terá mais vergonha das escolhas que você fez. Quando você olha para a cruz e percebe que na cruz Cristo levou as suas culpas, você não terá mais vergonha do que você fez, que é feio. Eu li essa semana uma história de uma menina, de uma criança,
que enfrentou os horrores do passado. Que enfrentou os horrores do passado. E os horrores do passado começou com o pai dela. O pai dela era um homem dependente de bebida, e chegava em casa embriagado, violento, e num determinado dia ele chegou bêbado, e ele apanhou o seu cinto com uma fivela enorme, e ameaçou, e insultou, e disse àquela criança que iria matá-la, e aquela criança então gerou no seu coração, e abrigou no seu coração medo, não podia mais ver o seu pai, se esquivava do seu pai, mesmo quando ele estava sóbrio. Era um passado sombrio. Para piorar a situação, aquela criança foi violentada brutalmente pelo tio. Como se não bastasse a ameaça do seu pai, de um homem violento, de um homem sanguinário, cruel, agora ela enfrentava a violência do seu tio, que a violentou. E tendo essas duas figuras de homens, que foram seus carrascos, ela então decidiu fugir de homens, do convívio com homens. Ela não tinha irmão, meninos, e ela enveredou por uma vida sexual atrapalhada, enveredou-se para o lesbianismo e foi se afundando, e agora ela tem medo do passado por quando seu pai falou, ela tem raiva e ódio daquilo que seu tio fez, e ela tem vergonha das escolhas que foram feitas, quando ela então tentou anestesiar a sua alma com esses pecados, com esses prazeres. Entretanto, mais tarde, em sua idade adulta, ela foi alcançada pelo Senhor Jesus. E ao ser alcançada pelo Senhor Jesus, e ao ser encontrada pelo Senhor Jesus, e tendo ela encontrado ao Senhor Jesus, ela foi liberta do seu medo do passado, liberta do ódio que ela tinha pelo seu tio, liberta da vergonha que ela tinha por conta dos seus pecados, porque Jesus trouxe a ela alívio, Jesus deu a ela paz, Jesus deu a ela esperança, Jesus infundiu no coração dela segurança, e agora ela não tem mais medo, não tem mais ressentimento e não tem mais vergonha do seu passado, porque Jesus resolveu tudo na cruz. Você pode olhar para o seu passado sem sentir dor, desde que você olhe para a cruz e perceba que na cruz Cristo executou e efetuou o que você não podia fazer. Lá na cruz ele levou tudo aquilo que te causa vergonha. Na cruz ele levou aquilo que te causa medo. Na cruz ele levou aquilo que te causa ódio, que te causa raiva. Na cruz ele pagou a nossa dívida. Você pode ser uma pessoa livre. Você pode olhar para as cicatrizes sem estar preso ao passado. Sabe por quê? Porque você foi curado, foi liberto pelo Senhor Jesus. A vitória do peregrino passa por isso. Passa por aquele Deus que agiu, que não permitiu que os inimigos vencessem. Deus é justo. E Ele revela, e revelou a sua justiça de modo pleno em Jesus Cristo, nosso Senhor. Entrega a sua vida a Jesus hoje, nessa noite. E experimente a doçura da restauração que Deus efetua na alma. Lance-se nos braços desse Pai amoroso e viva para Ele. E então, terás um futuro glorioso, de vitória, de bênção e de paz, em o nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor Deus. O reverendo Robson vai nos conduzir em oração. Depois ele vai impetrar a bênção. Talvez seja a noite de você voltar para casa com essa decisão firmada com o Senhor Jesus Cristo. Talvez seja essa noite de você entender que hoje é um divisor de águas. O passado ficou no passado, agora é nova vida, é nova criatura, é novo estilo de vida, é um novo modo de viver. Você pode sair daqui nessa noite com a graça de Deus, com o coração livre para servir a Deus. Não perca essa oportunidade.